Olá a todos! Então vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos no capítulo já 24 de Mateus e gostaria de dizer que esse é um capítulo bastante difícil de interpretação, porque ele nos leva a pensar no final dos tempos. Mas aqui Jesus se refere a dois tipos de final dos tempos, já vou adiantando aqui. O final dos tempos, quando vai ser a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito de Roma, né, que destrói totalmente a cidade, e o final dos tempos verdadeiros, que ainda que nós estamos esperando, a segunda vinda de Jesus. Então, é desse mistério que está falando esse capítulo 24. Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: Jesus sai do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele, chamaram a sua atenção para os edifícios do templo e então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra pedra, tudo será destruído. Então veja, ele já estava prevendo, né, o que aconteceria lá pelos anos 70 depois de Cristo, na destruição de Israel. Tudo seria destruído. O templo totalmente não ficou pedra sobre pedra mesmo. Continuando. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo que o Senhor vai voltar e tudo vai acabar? Então veja, aqui os discípulos estão pedindo essas duas perguntas. Quando que vai acontecer, quer dizer, a queda do templo, né, de Jerusalém, e quando que o Senhor irá voltar e tudo vai se acabar? Então aqui Jesus começa a falar: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Como está acontecendo, né? Muita coisa. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá falta de alimentos e tremor de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês verão presos os integrantes para serem maltratados e vocês serão mortos. Então isso muito aconteceu lá na época de Jesus, né? Eram muitas guerras, Roma, né, que dominava naquela época a Palestina, muitos perseguidos, muitos mortos. Tudo estava falando daquele tempo que estava acontecendo, que iria acontecer em poucos anos, né? Todos os odiarão por serem meus seguidores, os discípulos. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, como muito aconteceu, né? Muitos não acreditavam em Jesus. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, quando muita gente fala só da boca para fora, mas não vive o que fala, ele engana os outros, né? São falsos profetas que falam uma coisa e faz outra. E isso faz com que as pessoas que ele fala se decepcionem com eles, porque eles não estão fazendo o que estão falando, e daí a fé esfria. Então, isso que Jesus está falando, isso vai acontecer. E já está acontecendo, né? Muitos falam e não fazem.
E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então quer dizer que antes do fim mesmo, verdadeiro, onde Jesus vai voltar pela segunda vez, toda a humanidade tem que conhecer essa palavra, essa Bíblia. E nós sabemos que em muitos países elas são ainda proibidas, né? Ela está proibida. Então, quando todo mundo conhecer, então virá o final do mundo, que daí todo mundo pode se decidir. Já conheço, vou segui-la ou não. Então, continuando. Vocês verão no lugar santo o grande terror que falou o profeta Daniel. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então quer dizer que lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel já profetizou também desse grande terror que viria sobre Jerusalém. Então, continuando. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. As mulheres grávidas e as mães das criancinhas sofrerão naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Então foi um horror que aconteceu em Jerusalém nos anos 70, quando Tito invadiu com as suas tropas. Em primeiro lugar, ele cercou Jerusalém, como é a cidade forte, toda murada, ele cercou impedindo que chegasse alimento lá. Então muitos morreram de fome. Depois ele fez cruzes ao redor de Jerusalém e todos que saíam ele matava, pendurava na cruz. Muitos crucificados, muitos judeus crucificados, muito sangue derramado, crianças degoladas. Então, o que vocês pensarem de atrocidades aconteceu naquela época. Então, Jesus falou que nunca mais isso iria acontecer. No templo, o templo de Jesus foi profanado, foi quebrado, foi colocado os deuses romanos em cima do templo, da mesa. Então, foi muita calamidade que aconteceu naquela época. Continuando. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém teria sido salvo. Então, até Deus diminuiu esse tempo, porque se continuasse mais tempo essa matança, não sobreviveria ninguém dos justos. Mas por causa do povo de Deus, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, este tempo ele diminuiu esse tempo. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o mestre está aqui ou o mestre está ali, não acreditem. Agora já está começando a falar da outra resposta que os discípulos pediram. Quando que acontecerá o final dos tempos, que o Senhor virá pela segunda vez? Então ele diz, se alguém disser que o Messias está aqui ou está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Então, naquele tempo, né, Jesus já está prevenindo o que vai acontecer. Falsos profetas virão. E não é para a gente se enganar dizendo, vamos correr para oeste ou para leste, ele está aqui ou ele está lá. Quando ele vir voltar, né, pela segunda vez, todos nós iremos vê-lo no mesmo tempo, no mesmo momento. Então não precisamos correr para nenhum lugar, isso que ele quer dizer.
Continuando, versículo 28. Eles disseram, veja, se lhe disserem, veja, ele está no deserto, não vá para lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, ao mesmo tempo, todos veem o relâmpago, né? Não precisa ir para um lado ou para o outro, todos verão a Deus também. Onde estiver o corpo de um morto, ali se juntarão os abutres. Então, ficamos por aqui por hoje, que é uma passagem bem complexa de se entender, falando dos mistérios do final dos tempos, que ninguém vai saber o dia certo, mas que ele vem. E falando do fim de Jerusalém, há 70 anos depois de Cristo, onde aconteceu aquele grande massacre. Então, oremos para que Deus nos dê a perseverança e que a gente seja esses últimos, que os últimos que perseverarem, que continuarem com a fé, se salvarão. Então, que nada esfrie a nossa fé, que a gente consiga aumentar ela a cada dia. E isso só com a graça do nosso Senhor. Amém, né? Fiquem todos com Deus e no próximo encontro vamos acabar este capítulo. Até lá!